Então vamos lá, esse aqui é o manual de uso da planilha financeira para advocacias, tá bom? Então vamos lá, primeiro passo aqui, quando você tiver com o arquivo na mão, baixou aí do seu e-mail, arquivo na mão, você vai pegar aqui, botão do lado direito, mostrar mais opções, propriedades. Aqui no meu não está aparecendo, porque a planilha foi feita no meu computador, tá bom? Mas no seu aí, aqui abaixo de avançados, vai ter um botãozinho escrito desbloquear. Então você vai clicar nele, vai clicar em aplicar e vai clicar em OK, tá bom? A partir disso você já vai poder abrir a planilha no seu computador, tá bom? Vamos lá, então a gente dá 2 cliques aqui na planilha para abrir, né? Ela vai vir desse modo aqui, né, a princípio. Vai ter aqui em cima um botãozinho habilitar, né, um botãozinho, vai ter aqui uma faixinha amarela escrita habilitar conteúdo, né, que são as macros, a planilha precisa de macros para funcionar. Então você vai habilitar, você vai fazer só a primeira vez que você abrir a planilha, tá bom? E a partir disso você já vai chegar aqui na parte de configuração, tá? Aqui na parte de configuração, você vai ativar aqui o modo tela cheia, né, primeiro. E vai ativar o modo tela cheia para a planilha abrir depois já em modo tela cheia. Então vai ficar os dois aqui ativados, tá bom? A partir disso você já pode mexer na planilha. Então aqui a gente tem várias abas, né? Começando aqui pela aba de despesas, receitas, receitas de despesas não operacionais, né? Casos, clientes, contatos, associados, registro de horas trabalhadas, né? Contas bancárias, fluxo de caixa, né? Que já são a parte de relatório. Relatório de DRE, né? Indicadores por caso, então aqui você vai selecionar um dos casos, né? E aqui os bancos de dados, caso você queira alterar, né? Aí as suas categorias e subcategorias de receita e de despesa, tá bom? Então tem aqui o de receita e aqui o de despesas. Vamos lá. Aqui também no menu a gente pode, né? Ocultar aqui o menu lateral, né? A gente clicou aqui nas 3 barrinhas, ele vai ocultar o menu lateral e depois ele vai voltar, tá bom? Clicando de volta. Então vamos lá, esses dados que tem aqui são dados fictícios, tá bom? Que eu preenchi aqui só para demonstrar como é o funcionamento da planilha, tá bom? Então vamos lá. Então a gente tem aqui a aba despesas, né? Onde que a gente vai cadastrar todas as nossas despesas, tá? Então é bem simples, né? A gente vai cadastrar aqui a data de vencimento, o valor, se foi pago ou não, né? A categoria de despesas, então aqui tem várias categorias. Aqui tem subcategorias, então essas subcategorias, tem algumas em branco aqui, ó. Você pode estar, né? Editando aqui em banco de dados de despesas, né? Então aqui em banco de dados de despesas, aqui em cima tem a categoria principal, né? E abaixo aqui tem a subcategoria. Então você pode estar, né, cadastrando uma outra subcategoria aqui, por exemplo, que eu vou colocar aqui, ó, teste, né, em despesas pessoais. Então você pode estar cadastrando aqui uma subcategoria que ela vai começar a aparecer aqui, né? Vamos fazer o teste aqui, ó, despesas pessoais. Ela vai aparecer aqui, ó, teste, tá bom? Então aqui você pode fazer essa personalização das subcategorias, tá bom? Aqui tem uma descrição, né? Por exemplo, aqui, ó, despesas gerais do escritório, aluguel, e aqui, ó, aluguel, escritório, mês 1, né? Um exemplo. Aí aqui tem um contato. Nesse contato aqui você vai cadastrar, né? Aqui na aba contatos. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse exemplo aqui de aluguel, né? Eu vou cadastrar aqui a imobiliária, né? Que é onde que eu pago o aluguel, tá bom? Aqui você vai colocar a conta bancária. Para adicionar contas bancárias, você vai vir aqui em contas bancárias, né, e vai adicionar. Então, conta bancária, a instituição, a descrição dessa conta bancária, o saldo inicial e o saldo atual. Tudo que tiver título amarelo na planilha, né, é calculado de forma automática, né? Então, esse aqui é o saldo atual, né, atualizado, né? Ele é o saldo que vai bater com o seu saldo das contas bancárias. Então, aqui a gente tem, né, forma de pagamento, se foi dinheiro, boleto, Pix, né? Aqui a gente tem um rateio. Então, esse rateio aqui é o seguinte: essa conta de aluguel aqui, nesse exemplo, ela foi para quê, né? Então aqui a gente tem 100% dessa conta foi para despesa geral do escritório, né? Então se eu tiver aqui, por exemplo, uma despesa, nesse caso aqui, ó, de custas processuais, eu posso mandar ela direto para um caso, né? Então nesse caso aqui, né, os casos são cadastrados aqui, né, na aba casos. Então eu posso cadastrar aqui, ó. Aqui tem exemplos fictícios da série Suits, né? Então, ó, Pearson Hardman vezes Daniel Hardman. Então, a gente vai colocar a data de abertura, número do processo, o advogado responsável, né? O advogado responsável que a gente vai cadastrar em associados. Então, aqui a gente vai cadastrar todos os associados, número do AB, área de especialização, né? Então, a gente pode cadastrar aqui a área desse advogado. Essas áreas aqui podem ser também configuradas, né? Aqui no cadastro de despesas, se a gente chegar um pouquinho para cá, né? A gente tem aqui as áreas de atuação, então a gente pode cadastrar mais aqui, tá bom? Então voltando aqui em casos, a gente tem o status desse processo, a gente voltando aqui em associados, a gente tem a área de especialização,
o telefone e o e-mail, né? Então, voltando aqui em casos, né, a gente seleciona aqui o advogado, o status do processo, né, data de encerramento, se houver, e o cliente, né? Quem que é o cliente que a gente está tratando nesse caso aqui? Então, a gente pode cadastrar o cliente, a gente cadastra aqui em clientes, né? Então, a gente pode cadastrar todos os clientes aqui, data de cadastro desse cliente, a área de interesse dele, né? Uma observação, né? E aqui os dados, né? Como CPF, ou CNPJ, telefone, e-mail e endereço, tá bom? Então, voltando aqui em despesas, né? Só pra gente confirmar o que a gente fez aqui, a gente vai selecionar aqui se foi uma despesa do escritório ou se foi de um caso em específico, tá bom? E aqui é o rateio. Então, por exemplo, se uma das despesas aqui, né, foi para casos diferentes, né, a gente pode ter dois casos aqui. Então, ó, eu gastei aqui um exemplo, né, esses gastos aqui foram 50% para um caso, né, e 50% para outro caso. Então, a gente pode fazer esse rateio aqui dentro, tá bom? Títulos amarelos, né, laranja aqui, né, meio laranja e meio amarelo, a gente, né, já sabe que é uma coluna aqui que ela é automática. Então aqui, né, o valor é calculado automático. Se eu tentar alterar aqui, ele vai falar para mim que a planilha está protegida, tá bom? Aqui em cima tem vários filtros, tá bom? Filtro de subcategoria, de categoria, né, de contatos, de contas bancárias. Então a gente tem vários filtros aqui e alguns indicadores aqui, né, de faturas pagas que estão em aberto, né? Então aqui a gente tem tudo o controle. Na segunda aba aqui, né, são receitas, né? Então aqui eu vou cadastrar as receitas. Só voltando aqui pra gente, né, só falta uma coisinha aqui, é o seguinte. Aqui a gente tem algumas linhas aqui, né? E se eu precisar de mais linhas, eu tenho um botãozinho aqui, inserir linhas, né? Então eu vou inserindo aqui e ele vai aumentando as linhas aqui pra mim, tá bom? Aqui a gente tem a aba receitas, né? Então aqui na aba receitas, a gente vai cadastrar as receitas provenientes, né, dos casos que a gente tem, né, dos serviços prestados. Então aqui a gente vai cadastrar, tá bom? Então, data, né, muito semelhante às despesas, data de vencimento, valor, se foi recebido ou não, qual que é a categoria. Então tem honorário, serviço jurídico, né? A gente pode cadastrar aqui subcategorias também, né, de acordo que a gente cadastra aqui a categoria, a gente pode cadastrar subcategorias. Vamos fazer um teste aqui em honorários advocatícios. A gente vem aqui em receitas, né, ó, categoria principal, honorários advocatícios. Vamos colocar aqui um teste, né? E aí a gente volta aqui em receita e já vai ter o teste aqui pra gente, ó. Já tá aqui, tá bom? Conta bancária que a gente foi recebido nesse valor. Então, toda conciliação bancária é feita através das contas bancárias. Então, a gente cadastrar as contas bancárias aqui, tudo que entra e sai vai ser, né, controlado aqui por contas bancárias. O caso, né, então, ó, se eu colocar um caso aqui, automaticamente ele vai puxar o cliente desse caso, né, e o status, né, se foi recebido ou não. Então, se eu colocar aqui foi recebido, né, e colocar um valor e a data, né, bater ali, ele vai já controlar como recebido aqui. Então, vamos colocar uma data fictícia aqui, ó, 1 de 2023, e a data de vencimento, e a data de vencimento também 1 de 2023, e aqui já está marcado como recebido. Então o status aqui automaticamente vai ser recebido, né, e vai vir aqui, né, para os indicadores, né, de receitas. Aqui são receitas e despesas não operacionais, né? Então aqui ele não vai ficar atrelado nem ao escritório nem a um caso, porém ele vai aparecer aqui no DRE, né? Aqui tem entradas e saídas não operacionais. Então isso aqui é uma entrada ou saída da empresa, né, entre aspas, do escritório, que a gente, né, não tem ligação com a empresa. Por exemplo, assim, um empréstimo que você pediu, né, para o banco para fazer alguma alteração, né, dentro do escritório. Então vai vir aqui para a entrada não operacional, foi um dinheiro que entrou no caixa da empresa sem ser operacional, sem ser de um caso. E aqui uma saída não operacional seria, por exemplo, assim, uma doação, né, uma festinha de final de ano do escritório, que não tem nada a ver, né, com o operacional da empresa, mas ele foi uma saída que teve da empresa, então ele vai ficar aqui, tá bom? A gente tem aqui os casos, né, como já expliquei, a gente cadastra aqui os casos, né, os clientes a gente cadastra aqui, os contatos, né, os advogados associados a gente cadastra aqui. Aqui a gente faz um registro de horas, né, vamos inserir mais linhas aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, no caso, Pearson Hardman com Daniel Hardman, o advogado responsável é Harvey Specter. Ele trabalhou uma quantidade de 10 horas, né, a data de registro foi 1, né, do 1 de 2023, né, e aqui uma observação, né, que a gente coloca ao gosto da gente, tá bom? Então, para que serve isso aqui? Isso aqui serve para parâmetros aqui nos indicadores, né? Então, por exemplo, aqui, ó, horas trabalhadas no caso Pearson Hardman vezes Daniel Hardman, né? O advogado responsável foi Harvey Specter, 20 horas trabalhadas no caso. Então, aqui tem um indicador, né, que é lucro por horas trabalhadas no caso. Então, é interessante, né, você manter esse controle de registro de horas, né? Contas bancárias, já falei. Aqui tem o fluxo de caixa. O fluxo de caixa aqui, a gente faz um
intervalo de filtro anual, né? Então a gente seleciona o ano aqui. Aqui a gente pode ter dois status, né? Que seria mais ou menos o fluxo de caixa real e o projetado, né? Então as contas que a gente tem a pagar ou a receber, a gente pode projetar aqui, né? Então se a gente quiser ver só o que está realmente pago e recebido, a gente vai, né, utilizar as funções aqui. Se a gente quer ver tudo, a gente vai selecionar todos. E se eu quero ver só o projetado, né, entre aspas, projetado, a gente vem a pagar ou a receber. Então a gente vai ver aqui tudo que a gente tem a pagar ou a receber no decorrer do período, tá bom? Próximo aqui a gente tem o DRE, né, que é o demonstrativo de resultado do exercício total, né, de todo o serviço. A gente tem alguns itens aqui que a gente pode esconder sobre categorias zeradas, né, mostrar as linhas ocultas, né. Então a gente pode, né, configurar aqui da maneira que a gente quiser. Aqui a gente tem um filtro, né, então interessante você fazer o fechamento. Então é interessante você fazer o fechamento mensal, né, aí do escritório. Você vai fazer aqui um intervalo de um mês. Então você vai ver as receitas desse mês, as despesas desse mês, né. E aqui embaixo tem alguns indicadores, que é o lucro operacional líquido, né, do mês ou do intervalo de data. Pode fazer anual também, né, interessante. E o retorno sobre o capital investido, né. Então qual foi o ROI aqui, né, desse mês, né, sobre todo o dinheiro que você investiu em aluguel, tal, em despesas, que seja jurídica, que seja processuais, qual foi o retorno de receita sobre todo o valor investido, tá bom? Então isso aqui seria mais ou menos o seguinte: a cada R$1 que foi investido, voltou R$4,10. Ou aqui teve um lucro de 400 e poucos por cento aproximadamente, né, em relação ao investido. Indicadores aqui é um indicador por caso, né, então eu posso selecionar um caso aqui que eu queira, né, então ó, o caso Pearson Hardman vezes Daniel Hardman, né, advogado responsável. Horas, então qual que foi a receita desse caso, né, de cada uma das categorias, qual que foram as despesas desse caso. Como eu já falei, para essas despesas aparecerem aqui, a gente tem que ir aqui em despesas, selecionar aqui. Essa despesa está indo, né, para o caso que eu selecionei aqui e a porcentagem no rateio, tá bom? Então aqui a gente consegue ver os indicadores, certo? Então é isso aí. Aqui a gente tem uma logo, né, quando você for comprar, talvez você já comprou com a logo, talvez não, né? De todo modo, eu vou deixar, né, um botãozinho nesse PDF que tem um vídeo aí, caso você queira adquirir a logo, para colocar a logo aqui da sua... né, do seu escritório, onde que vem aqui a logo vai aparecer aqui no cantinho, né, vai aparecer aqui também no DRE, no fluxo de caixa, né, vai aparecer aqui personalizado sua planilha, né. Muitas das pessoas já compram, mas caso você é uma pessoa que não comprou na hora e deseja ter a logo da sua planilha aqui, né, você pode abrir o PDF aí que você abriu esse vídeo e clicar no botãozinho lá de adquirir a logo, tá bom? Adquirindo a logo, o pessoal do escritório aqui vai mandar, né, para você a planilha personalizada. Você só precisa enviar a logo pra gente, tá bom? Então, quando você adquirir lá o serviço de logo, já vai, né, no seu e-mail já vai chegar as instruções para você nos enviar a logo, tá bom? Então é isso aí, né? Qualquer dúvida, você já deve ter meu WhatsApp aí no seu celular, que quando você compra o meu WhatsApp te manda uma mensagem automática e você pode tirar suas dúvidas por lá, tá bom? Então é isso aí, obrigado e espero que a planilha consiga ajudar vocês aí no escritório, tá bom? A gente também está aberto a sugestões, né, de melhora, de novas funções, então vocês podem estar enviando também no nosso WhatsApp sugestões de melhoria, né, na planilha.